Olá, queridos adolescentes, a paz do Senhor. Passando aqui só para compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. E é justamente sobre isso que eu quero refletir, pensar com você. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos reconhecendo o que é a voz de Deus? E mais, como estamos correspondendo quando ouvimos a voz de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura rapidinho e vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida cristã, tá bom? Versículo 1 diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor Deus quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. Queridos adolescentes, eu queria meditar com você sobre, de fato, se nós estamos ouvindo a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Você consegue reconhecer a voz de Deus? E quando eu estou falando de ouvir a voz de Deus, eu não estou falando simplesmente de ouvir a voz, simplesmente não. Não estou dizendo de ouvir a voz de Deus audível, né, chamando você pelo seu nome com uma voz grossa. Não estamos falando sobre isso. Hoje, Deus tem inúmeras maneiras de falar conosco. O Espírito Santo de Deus está derramado sobre nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então você tem total liberdade, total acesso a Deus, a presença de Deus. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está disposta a você o tempo inteiro para que você possa ler e ouvir a voz de Deus. Será que em algum momento você tem compreendido a voz dos seus pais naquilo que eles te instruem no Senhor como a voz de Deus? E atendido aquilo que os seus pais estão querendo te mostrar acerca da vida, da fidelidade para com Deus, da dedicação para com os estudos, da obediência, do esperar o tempo correto para se envolver num relacionamento? Você consegue ouvir a voz de Deus através dos seus pais? Você consegue ouvir a voz de Deus através do pastor da sua igreja, quando ele vai lá e aplica a pregação da palavra e mostra a verdade do evangelho de Jesus? Você consegue ouvir a voz de Deus através do seu pastor? Você consegue ouvir a voz do Senhor através do seu líder, do seu professor de escola bíblica dominical? Você consegue reconhecer que aquilo que ele está falando é voz de Deus? Ou você acha simplesmente que aquilo que seu pai fala, aquilo que o pastor fala, ou aquilo que seu líder está falando é a vontade dele, soberana, e que você tem que cumprir a vontade do seu pai, do seu líder, da sua mãe? Não! Você precisa parar tudo que você está fazendo e tentar se conectar com Deus e ouvir a voz de Deus, entendendo que Deus tem inúmeras formas de falar com cada um de nós. É importante que, para que você consiga reconhecer a voz de Deus, que você leia a
palavra de Deus, que você leia a Bíblia, porque quando alguém falar com você, você vai dizer, bom, eu já li sobre isso. Olha, eu li na Bíblia e de fato Deus fala sobre isso. Porque tudo o que nós queremos, o que nós desejamos, como professores, como pais, como pastores, é que vocês sejam cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Samuel, ele teve o privilégio de ouvir a voz de Deus de uma maneira audível. Que coisa maravilhosa, né? Deus falou com Samuel, o chamou para uma grande obra, né? E quando o chamado para viver o evangelho não é um chamado para uma vida maravilhosa, onde você não vai ter nenhum problema, onde as coisas vão ser perfeitas na sua vida, não é para isso. O chamado para viver o evangelho é um chamado cheio de propósitos. E não tem nada, adolescentes, mais maravilhoso na nossa vida do que uma vida repleta de propósitos. Mais do que dinheiro, fama, riqueza, é entender que em Deus nós temos um sentido de vida. E é isso que eu quero que você pense um pouquinho durante esses próximos dias. Você tem sentido, um sentido de vida? Um chamado de vida, um propósito de vida? Você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Deus está falando com você? Deus está te direcionando, está te mostrando um caminho excelente para que você possa viver a plenitude da graça de Cristo Jesus? É o desejo do meu coração que você possa ouvir a voz de Deus e todas as vezes que Ele te chamar, você possa dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se você ficou até o final desse vídeo, você vai comentar aqui: fala, Senhor, que o teu servo ouve, porque eu quero saber se você, adolescente da Memorial, assistiu esse vídeo até o final, tá bom? Que Deus abençoe imensamente a sua vida e que você consiga, querido adolescente, reconhecer a voz de Deus. Deus está falando com cada um de nós, que você possa ouvir, abrir os seus ouvidos e ouvir e deixar Deus falar profundamente ao seu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana ricamente abençoada, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, queridos.